Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar o aplicativo CrowdPet em funcionamento e as suas principais funcionalidades. O CrowdPet ele foi proposto como uma rede social pet, né, para amantes de animais, que também tem o propósito de auxiliar o setor público com as tarefas difíceis, né, de registro, censo e monitoramento dos animais que coabitam as nossas cidades. Então a ideia aqui é que as pessoas utilizem o aplicativo para registrar, né, para cadastrar os seus próprios animais. E esses dados eles são anonimizados, né, para preservar a privacidade de todo mundo e disponibilizados para o setor público para fins de censo, né, para a organização de campanhas de vacinação e castração, onde elas são mais necessárias. Então aqui na primeira tela que você encontra quando você abre o nosso aplicativo, você vê uma timeline de fotos, onde as fotos dos animais, aqui a gente tem algumas fotos que não são de animais, né, são de teste, mas as fotos dos animais vão aparecendo conforme elas forem sendo postadas pelos usuários, né? Então, muito similar ao Instagram, ao Facebook, as últimas fotos elas aparecem na sua timeline quando você entra no aplicativo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é o processo de você registrar um pet. Então, para registrar um pet, você clica aqui no mais e aí você precisa completar 3 passos para registrar um novo pet. Você precisa acrescentar 3 fotos, você precisa completar as informações do pet em si, que é um formulário de texto, e aí finalmente você precisa digitar as informações do tutor. Então você pode realizar esses passos em qualquer ordem. Eu vou começar com as informações sobre o pet. Então vou digitar aqui Babs 2, né, porque eu já tenho um perfil da minha gata Bárbara aqui no aplicativo. Ela é um gato, fêmea. Data de nascimento eu vou colocar qualquer uma, mas eu vou mostrar para vocês. Se você precisar voltar aqui nos anos, você consegue clicar nesse 2020 aqui, pequenininho aqui em cima, né, para escolher um outro ano. Então aqui a gente vamos colocar aqui uma data só para demonstrar. Ela é castrada, foi vacinada recentemente, porte mini. Ela não tem microchip, se tivesse eu poderia digitar aqui embaixo. E ela não está disponível para adoção. Também poderia marcar se eu estivesse dando lar temporário para esse animal, por exemplo, né? Então aí você vê que aqui o campo já fica preenchido. Agora vamos preencher as informações de tutor. No caso eu vou preencher com as minhas próprias informações. Eu já tenho, né, um CPF fake que eu criei para esse teste. Né? Então, como eu já tinha sido cadastrado, você vê que as minhas informações de tutor elas são autocompletadas aqui no formulário. Se fosse a primeira vez que eu estou cadastrando esse CPF, poderia ser um CNPJ de ONG também, né? Aí eu teria que preencher esses formulários, né, esses campos de formulário. E daí no próximo, a gente vê aqui que esse campo também fica completo. E aí, por fim, deixa eu encontrar aqui a minha gata. Eu vou tirar as fotos dela. Então, oi Babs. São 3 fotos. A gente sugere a variação do ângulo, né? Para fins de teste, ela não tá muito afim hoje, eu vou tirar só. Pronto. Só pra gente ver o que acontece. E na hora que eu dou salvar, eu tenho os 3 campos completos, pronto. Né? Opa, desculpa, cliquei aqui sem querer. A gente pode clicar aqui no salvar pet. E aí o cadastro desse animal está concluído. Então, demora um pouquinho, né? Porque a gente faz todo um processamento de inteligência que tem a ver com a nossa identificação por imagem, né? O reconhecimento do animal. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver que aparece uma mensagenzinha aqui na parte de baixo do aplicativo dizendo que o novo pet já foi completo. Né? E conforme você vai dando refresh, também daqui a pouco as fotos são processadas e o novo animal aparece na timeline. Bom, eu vou falar das outras timelines, né, enquanto o pet finalizado. Então agora quando eu dou OK, a gente já vê o pet aparecendo, né, com as 3 fotos que eu tirei de cadastro aqui na timeline. Então, Babs 2. Então essas são as 3 fotos que eu acabei de tirar, né? Vocês podem ver que tem um gatinho aqui no canto, né, à direita do nome da Babs. Isso é a nossa identificação que já detectou que tem um gato nessa foto, né? Então na hora que eu clico agora aqui nos meus pets, nessa seção aqui de baixo,
ele abre essa tela que tem essas listas dos meus pets tuturados e dos meus pets gerenciados, né? Então a lista dos pets tuturados são os pets que estão registrados no meu nome, né? Então, como eu não usei meu próprio CPF, a Babs não apareceu aqui nos meus pets tuturados. A gente só tem o perfil da Babs original, mas não tem esse que eu acabei de criar. Mas aqui nos pets gerenciados aparecem todos os pets, né, todos os perfis de pets que você registrou, né? Então, por exemplo, num caso em que você tem um funcionário, né, um assistente do veterinário que fica responsável por fazer todos os registros dos clientes que chegam, ou no caso do condomínio, onde você tem uma pessoa que vai fazer registro de todos os pets dos moradores, né, e precisa ter acesso a esses pets posteriormente para visitar o perfil, ver se está tudo ok. Então eles aparecem todos aqui embaixo, né? Se você clica aqui no ver todos, dá para abrir uma tela maior, né, de procura. Mas então essas listas elas funcionam basicamente como um atalho para você, né, localizar mais facilmente os pets que você registrou. Então eu vou abrir um desses pets, vou abrir esse que a gente acabou de criar, né, a Babs 2, só clicando aqui, aí a gente vai ver então o perfil do pet, como ele fica. Então a gente pode ver aqui que, né, tem as 3 fotos que eu tirei da Babs, né, você consegue passar ela aqui com um swipe também. Se eu quiser acrescentar fotos, né, ou se o usuário, né, o dono do animal quiser acrescentar fotos no futuro, eu consigo fazer isso, né, clicando aqui nesse mais, aqui perto da galeria, tirando novas fotos da Babs. Então elas são acrescentadas ao perfil dela e também vão para o topo da timeline para que outros usuários que seguem a Babs possam ver. Você consegue seguir animais que aparecem na sua timeline, né, para ser notificado quando novas fotos forem postadas sobre eles. Consegue dar like na foto, então eu vou dar aqui like nessa foto, né? E aqui embaixo são as informações do pet em si. Então você tem as informações que você preencheu, né, aqui no sobre, são informações gerais do pet, quem é o tutor, né? Você tem um mini chat, então a gente consegue fazer, né, ou para que outros usuários possam fazer perguntas, conversar sobre o animal. Isso é muito interessante no contexto de ONG, né? Porque uma pessoa pode vir fazer uma pergunta sobre um animal adotável, tirar uma dúvida, né? Então, comentário teste. Então as pessoas podem realmente interagir umas com as outras dentro do contexto do animal. Então, já apareceu aqui meu comentário, né? Em eventos, você tem os eventos veterinários desse animal, né? Então aqui a gente só tem o evento de registro, porque esse perfil acabou de ser criado, mas quando o animal é castrado ou vacinado, o veterinário também pode entrar, né, o atendimento que ele fez com a data, quem foi o veterinário que fez, qual vacina foi aplicada. Então funciona como um prontuário veterinário eletrônico desse animal, né, que fica centralizado e pode ser consultado por profissionais da área. E no mapa é onde esse animal habita. Deixa eu dar um zoom aqui out, para a gente ver, mas é basicamente onde esse animal mora. Então, por exemplo, se essa gatinha fosse um gato de rua, né, que não tem uma morada fixa, ele mostraria a média de onde as fotos dessa gata foram tiradas. Então, basicamente, definindo a região onde ela frequenta, né? Então, esse mapa ajuda muito a gente a conseguir monitorar os animais de rua de uma região. Então, esse é o perfil do pet, né? Cada pet na nossa plataforma, no nosso aplicativo, ele tem todas essas informações associadas. Então, só para terminar, pessoal, eu vou demonstrar nossa funcionalidade de localização de animais perdidos, que está em teste. Então, vou clicar aqui no botãozinho da localização, deixar só perdidos, tirar uma foto da minha gata. Vamos ver se eu consigo pegar o rosto dela aqui. Assim, você consegue tirar múltiplas fotos se você quiser, né? Tirar 2 já tá bom. E aí vou dar o salvar. Ele ainda leva um tempinho, porque como falei, tá em teste. Então a gente ainda tá sem nenhuma otimização na consulta. Mas daqui a pouco ele vai aparecer os candidatos mais prováveis de serem a Babs. E aí a gente pode ver que ele acerta, né? Eles estão ordenados por probabilidade. Então a Babs realmente é a candidata mais provável. Dá pra ver aqui embaixo que ele encontra um outro gato muito parecido como segundo candidato, né? E um outro perfil da própria Babs de teste, né? Que também, essa aqui também é minha gata, que eu tinha pra
que eu tinha criado para testar. Então, realmente, ele acerta, ele pega gatos muito parecidos. E quando eu dou um avisar tutor aqui, ele envia uma notificação, né, pro tutor desse animal, que no caso sou eu mesmo, né, que avisando Aqui, ó, já chegou um aviso importante para mim. Vamos lá ver o aviso importante. Então, o tutor desse animal, ele recebe uma notificação contendo as fotos que foram tiradas do animal, né, que foi localizado, onde o animal se encontra e quem foi o usuário que encontrou, né. É que como no caso fui eu mesmo que encontrei a gata que eu mesmo perdi, né, então eu sou notificado de que eu mesmo tirei essas fotos da minha gata em algum lugar. Ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo. E obrigado.